Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Aqui na frente temos alguns lugares ainda. Todo mundo que está em pé cabe aqui na frente, viu? Se vocês quiserem, pode vir aqui para poder sentar, que essa missa dura 5h30. Bem, na primeira leitura de hoje, nós vemos uma cena muito importante na história da igreja primitiva. Nós vemos uma comunidade em Antioquia, e nessa comunidade, eles se defrontam com o primeiro dilema da igreja. Uma igreja que crescia cada vez mais, ela acaba o quê? Quanto mais gente se tem, mais opiniões diferentes se tem, mais ideias diferentes se tem. Então a comunidade, os apóstolos, se perguntaram, como é que nós vamos fazer para resolver essa questão agora? Está dando uma microfoniazinha, vocês conseguem ajudar aí para nós? Você talvez desligar o microfone, alguma coisa assim, só para a gente poder viver bem. Bem, e aí nesse primeiro conflito que acontece na comunidade, eles então se reúnem, e aí surge o que a igreja chama do primeiro concílio feito na igreja, o concílio de Jerusalém. Eles se organizam, se reúnem, sentam juntos para ouvir o que o Espírito Santo ia decidir naquela comunidade. E aí, dentro da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos a seguinte afirmação dos apóstolos: nós e o Espírito Santo decidimos que não iremos impor nenhum fardo pesado sobre vocês, a não ser aquilo que já é a necessidade de ser feito. Olha que bonito, né? Nós e o Espírito Santo decidimos. E aí a gente vê uma coisa que a igreja aprendeu logo no início, que ela faz depois toda a sua vida. Toda vez que a igreja vai decidir um novo papa, é uma pessoa sozinha que decide? Junta todo um concílio para poder decidir junto. Toda vez que a igreja vai fazer alguma mudança importante, seja no magistério, seja no catecismo, ou seja em algo da estrutura da igreja, ela reúne novamente todos os cardeais para juntos decidirem. Quando nós decidimos algo juntos, a chance de nós ouvirmos o Espírito Santo é muito maior. Porque se a gente decide algo sozinho, corre o risco de nós ouvirmos nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Por isso que o Espírito Santo se manifesta na comunidade. Olha só que bonito, né? Aquela primeira comunidade crescente começa a perceber que é junto que se escuta o Espírito Santo. Por isso que a nossa vivência de fé não é uma vivência solitária. Nós comungamos em comunidade. Nós rezamos em comunidade, nós fazemos nossas orações em família, porque a fé não é uma fé solitária, é uma fé inserida na comunidade. E às vezes vai ter dias que a nossa fé vai estar fraquinha aqui só, desanimado de vir na igreja, desanimado de fazer nossas orações antes de dormir, desanimado de muita coisa. E aí pode ser que um irmão seu vai te ajudar nesse momento, vai te dar um conselho, vai te chamar para participar de alguma coisa, vai te colocar num lugar para que você possa ter cada vez mais força naquilo que você é chamado no caminho da vivência da fé. E aí, seguindo adiante, então nos fica chamando a atenção essa frase: não iremos impor nenhum fardo pesado sobre vocês. Olha só que interessante. Quando nós trazemos isso para a nossa vivência de igreja hoje, nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que começam a tirar da própria cabeça ou da própria experiência individual fardos pesados que ela começa a viver e começa a obrigar os outros a viverem também. Não é raro isso acontecer. Uma comunidade nossa não quis nem saber o nome da pessoa, que é para eu não ficar chateado. Uma comunidade nossa, na época da Semana Santa, veio um seminarista, o Guilherme, ajudar a gente, durante a Semana Santa, atendendo as comunidades. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: padre, eu vou contar um negócio para você aqui, mas só para você ter consciência. E ele falou assim: olha, na comunidade tal, tem uma pessoa lá que está falando que só os ministros da Eucaristia que podem lavar o presbitério, porque eles aqui são dignos.
Olha só. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, eita. Então, se for todo lugar que por um acaso pode vir a cair uma partícula, então é só os ministros, então eles têm que colocar uma sacola grandona na porta da igreja, para todo mundo, no final da missa, tirar a camisa e colocar lá dentro para elas lavar em casa. Porque existe chance de cair na nossa roupa, existe chance de cair aqui também no resto do corredor da igreja. Por que no presbitério só a ministra da Eucaristia é digno de lavar o presbitério? Olha só. Às vezes uma mentalidade que às vezes parece boba, mas significa muito. Coisa que a gente começa a criar, que não tem embasamento no Evangelho, que não tem embasamento no magistério da igreja, e a gente começa a replicar isso na comunidade, para poder dizer, não, tem que ser assim. Eu lembro quando eu estava morando lá no Rio, na Praça Seca, eu acompanhava o grupo de coroinhas, e aí, numa determinada ocasião, um dos coroinhas acabou por se tornar pai, por uma questão lá da vida dele. E aí nisso chegou o coordenador dos coroinhas para mim e falou assim, padre, agora ele é pai e ele não é casado, o senhor tem que expulsar ele dos coroinhas aqui da igreja. Aí eu, expulsar ele dos coroinhas? Porque agora ele é pai, é um mau exemplo para a nossa comunidade. Aí eu falei assim, mau exemplo? É a gente expulsar ele do grupo de coroinhas na hora que ele mais precisa do nosso apoio. É esse momento que a gente tem que chegar junto para ajudar, para acolher, perguntar, está precisando de alguma coisa? É nessa hora que a gente mais precisa exercitar o que é ser comunidade. De onde que nasceu essa ideia? Se eu for tirar da igreja todo mundo que tem algum pecado, algum erro, não sobra nem o padre. Pode trancar essa porta da igreja aqui e pronto. E aí a gente começa com uma ideia de um puritanismo que afasta as pessoas. É nessa hora que a gente mais tem que ser humano e servidor do Cristo. Quantas vezes pessoas de dentro da igreja que eu já atendi, vieram confessar para mim que abortaram uma criança. E sabe qual que é o maior argumento dessas pessoas? Medo de serem julgadas pela comunidade. O nosso julgamento mata. Mata! Se por um acaso você descobrir que alguém na comunidade, por um acaso se tornou mãe, a primeira alegria nossa é saber, puxa vida, que alegria! Uma vida, um ser humano, que nós podemos apresentar a ele o Cristo, que nós podemos fazer dele um agente transformador da realidade. E a gente fica dizendo não, porque não pode estar na comunidade. Tem gente que já chegou a falar para mim que eu não podia nem batizar a criança que nasceu fora do casamento. Olha só que coisa fora da realidade. Primeiro que a criança, ela não tem culpa de nada. A criança, ela pode ser batizada em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Se é pai separado, se é pai assim ou assado, se não tem pai, não importa. A criança pode, porque é ela que vai fazer esse caminho. Não é os pais. E a gente fica criando coisa que afasta as pessoas de Deus. Por isso é importante a gente se perguntar nesse momento, será que nós, às vezes sem estar baseados na presença e na figura de Jesus, será que nós, sem basearmos no Evangelho, no magistério da igreja, não estamos colocando fardos pesados demais sobre os outros? Será que a gente não começa a criar coisa na nossa cabeça? E eu sei que às vezes a melhor das nossas intenções, mas isso não quer dizer que é certo. Tem muita coisa que a gente tem que repensar. E aí a gente vai vendo cada vez mais um puritanismo de uma ideia pesada e fechada de uma igreja. De gente que chega aqui na igreja vestido com a grife de roupa evangélica. No string. Mas aí chega aqui na comunidade, briga com todo mundo, reclama das coisas, não apoia ninguém no trabalho da pastoral, sai daqui falando mal dos outros. O que está adiantando essa roupa magnífica que você está usando aqui do lado de fora, se por dentro você não construiu nada de Cristo? De que adianta? Por isso que nós precisamos valorizar e construir primeiro o interior. O exterior, gente, não diz nada. Nada. Quantas vezes talvez você já se olhou no espelho e falou assim, puxa vida, no passado eu era mais bonito. No passado eu era mais assim ou mais assado.
Não importa o quanto você se cuide, uma hora ou outra o tempo vai chegar para você. Mas tem uma coisa que o tempo jamais roubará de você, que é o que você construiu aqui dentro. Isso que permanece. Não se preocupe, né? Claro, se cuide, faça exercício, cuide da sua saúde, mas não pense que você só tem que se preocupar com o externo. Primeiro é aqui dentro. Quando a gente for para entrar um dia no céu, você acha que Deus vai ficar olhando a nossa aparência? Ih, não, você está muito feio, aqui não tem lugar para você não. Aqui é só modelo da Fashion Week. Você acha que vai acontecer isso? Claro que não. Ele não está preocupado se a gente tem uma pelanquinha aqui na barriga. Não está preocupado com o nosso pé de galinha, com a nossa calvície. Ele está preocupado com o nosso coração e com as nossas boas ações. É isso que vale a pena. Que a gente possa cuidar do que realmente importa. Valorizar o que realmente importa. A aparência não diz nada. De vez em quando alguém comenta lá nas minhas redes sociais assim: ah, mas você não tem cara de padre. Ah, mas você não se veste como um padre, né? Porque eu não ando de batina. Eu falo assim: ah, mas parecer não significa nada. Tem você, por exemplo, parece gente boa e não é. Essa parte eu não respondo de verdade, não. Respondo só na minha cabeça. Mas a aparência, percebe? Não diz nada. Eu lembro quando eu estava lá na paróquia antiga, o tanto que os coroinhas enchiam meu saco porque eu gosto de usar tênis ao invés de sapato social. Eu calço 44. Um sapato social para mim vai ter que ser gigante, porque dói pra caramba. Eu celebro 4 missas no domingo. Então eu ficar em pé num lugar desconfortável. Para quê? A minha fé não está no meu sapato. A minha fé está no meu coração, naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo. E a gente vai entendendo que realmente o que importa não é a aparência, são as pessoas. Vou contar um caso extremo para vocês. É claro, gente, eu jamais vou chegar aqui sem a roupa, né, para celebrar como clero. Mas teve uma vez que um padre da minha congregação, em uma paróquia que tinha quase 40 comunidades rurais. E aí ele foi celebrar numa comunidade que é tipo assim, 1h30 de distância da cidade, numa estrada de chão. Quando ele chegou lá, ele lembrou que ele não tinha levado a roupa para poder celebrar a missa. E aí ele falou: puxa vida, gente, eu não vou poder celebrar, eu vou lá em casa, daqui 3 horas eu volto. Porque é 1h30 para ir, 1 hora para voltar. Aí uma senhorinha chegou para ele e falou assim: padre, a gente sabe que o senhor é padre. E o que te faz padre não é a sua roupa, é a sua missa. E aí ele celebrou. Naquela comunidade que olhava não pela roupa do padre, mas por aquilo que ele representava para a comunidade. É claro, gente, jamais vou chegar aqui sem, a não ser que eu esqueça mesmo, né? Mas aqui dá tempo de buscar, né? Mas eu jamais vou chegar sem, mas é para a gente perceber que não é a roupa que vai importar de verdade. Não é se aqui tem muitos brocados de ouros ou se está liso. Isso não importa. O que importa é o nosso respeito pela liturgia. É a nossa centralidade no Cristo e aquilo que isso transforma em nós, a nossa vida. As aparências se perdem. Daqui a um tempo, as traças vão comer essa roupa. Você sabia que numa ordenação de padre, por exemplo, não é a roupa que é ungida? Vocês já assistiram uma ordenação de um padre? Em nenhum momento o bispo pega o óleo do crisma e unge as roupas, não. É as mãos do padre que são ungidas. Não importa. Isso aqui para a gente rezar melhor, é para a gente encontrar centralidade no Cristo, não é para que eu apague aqui diante de vocês, mas isso não importa de verdade. O que importa mesmo é o Cristo. O que importa mesmo é a presença dele e o que ele muda em nós. E por fim, falando dessa presença do Cristo, no Evangelho nós vemos uma coisa muito bonita, que diz que aquele que ama o Cristo, que ama a Deus, que segue seus mandamentos, o próprio Deus faz morada nessa pessoa. Olha que bonito. Jesus dizendo para nós que o próprio divino mora no coração do ser humano. Por mérito nosso, ninguém merece Deus. Ninguém pode dizer assim: não, porque eu fui tão bom nessa vida, que ai de Deus se não vier morar no meu coração. Ninguém é digno dele. Ele se faz morada, dá a sua vida por nós, por pura graça, não por mérito.
Ninguém merece Deus. É Deus que se oferta a nós. E interessante que parece um escândalo, né? É um escândalo o divino decidir morar no coração do ser humano. Mas Ele faz morada porque Ele quer que a gente amadureça cada vez mais. Ele vem morar em nós, mesmo com o nosso coração quebrado, ferido, cheio de raiva, cheio de amargura, porque Ele sabe que é a presença dEle que muda nosso coração para melhor. Por isso que a nossa vivência de fé nunca pode ser em ser melhor do que os outros. A vivência de fé é ser melhor que nós mesmos. É vencer a minha preguiça. É vencer a minha indiferença. É vencer a minha má vontade. Você não está concorrendo com ninguém aqui na fé. Você está vivendo para crescer a partir de você e junto do Cristo. Então agora nesse momento, feche os seus olhos. E no silêncio do seu coração, primeiro vai se perguntando, como anda a imagem de Deus na sua vida? Será que você não tem criado fardos pesados demais? Uma ideia de um Deus às vezes maldoso, ou de um Deus que gosta de nos ver sofrer? Que a gente possa purificar a nossa imagem de Deus. E por fim, pensa agora, como é que você pode ser cada vez mais morada desse Cristo? Porque ser morada dele não é só dizer que ele mora em mim, é agir como uma pessoa que tem Deus no coração. Será que as minhas atitudes expressam Cristo? Será que eu falo de amor aqui na igreja, mas eu também vivo o amor na minha vida? Será que eu falo de caridade aqui na igreja, mas também tenho sido caridoso com meus irmãos? Será que eu peço a Deus perdão na oração do Pai Nosso? E será que eu tenho perdoado os meus irmãos? Peçamos a Deus a graça e a alegria de recebê-lo dentro de nós. É uma alegria sem tamanho. Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram, como pode Deus amar assim? Andei falando de você, andei mostrando que o amor fez em mim, e eles perguntaram, que Deus é esse, onde Ele mora? E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a tua casa, e eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que era amor, falei que era amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi,
Foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Em resumo, tudo que podemos dizer agora é: muito obrigado, meu Deus. Por apesar das nossas fraquezas, nossas imperfeições, você faz morada em nós. Porque você sabe que é a tua presença que nos salva. Obrigado, Senhor. Nós não conseguimos explicar o amor, mas nós sabemos que o amor explica para nós o que significa isso. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.